Aê! Cheguei! Aê! Meus amigos, que alegria estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Ô, Capela, seja muito bem-vindo ao Regra de Três, né? E eu queria pedir pra você, cara, porque assim, você é um cara que você tem uma energia muito boa. Já deu pra ver, né? Você entrando aqui já deu pra ver. Eu queria fazer um pedido especial pra você, Capela. Além de te dar as boas-vindas, eu gostaria que você fizesse uma chamada do seu jeito que você costuma fazer para os nossos telespecs pro episódio. E aí, bora com o desafio? Vamos lá. Meus amigos e amigas do nosso agronegócio, sejam bem-vindos a mais um super episódio com ele, Diego Pelizari, e com ele também o Wellington, dois feras do agronegócio. Eu também vou participar, vai ser bom demais. Ó, cara, quem sabe faz ao vivo, a gente não combinou com o Capela, mas eu conhecendo ele, encontrando ele várias vezes, eu tinha certeza que ele ia chegar e ia trazer essa energia boa. Obrigado, Capela. Aqui, nós pegamos você de surpresa aqui, o cara foi lá, se virou nos 30, como se diz aí, né? e fez uma excelente abertura. Seja muito bem-vindo ao Regra de Três, meu amigo. Muito obrigado, meus amigos. E falar sobre agronegócio é contagiante, né? Arrepia demais, né? E estou aqui emocionado, arrepiado de ter a oportunidade de participar aqui. Pô, que legal, Capela, legal. A gente tava comentando aqui com o dia quando você tava ali, saiu um pouquinho ali para, né, dos bastidores. Eu falei, pô, o Capela tem uma energia fantástica. Parabéns, viu? Parabéns pelo seu trabalho diferenciado, né? A gente sabe que e essas pessoas que a gente quer perto da gente também, né? Uma pessoa aí com comprometimento, uma pessoa com talento, né? Com responsabilidade, com energia boa, viu? Muito prazer, viu? Tá aqui pra gente, né? Recebê-lo em mais um episódio do nosso Regra de Três. Sensacional, meu amigo. Você sabe que o agronegócio me transformou, né? O agronegócio é o motivo, e um motivo muito forte do Capela trabalhar. O agronegócio impulsiona demais. É lógico, a gente tem questões pessoais também, né, que nos motivam a trabalhar, obviamente, mas o agronegócio é um fator determinante. Então, eu acordo falando, poxa, vou trabalhar com agro. E aí eu acordo feliz. Aí, às vezes, eu acordo cantando, eu acordo pulando, eu acordo fazendo muque. Aí minha Força esposa Agro! olha, força agro. Aí a minha esposa olha, meu filho leva um susto, que às vezes criança acorda um pouquinho mal-humorada, né? E aí ele começa a berrar, a chorar um pouco, mas às vezes ele acorda meio alegre, né? Dependendo da quantidade de comida e de sono, né? Aí já teve uma vez que eu acordei, aí ele, ô papai agro, Então, isso motiva demais. Top, top demais. Ô, Capela, quando a gente vai fazer a abertura, eu sempre dou, né, eu seja um cara que eu já conhecia, né? Sempre tento pegar ali algumas as nuances dos convidados, né? E aí eu sempre baseio ali no LinkedIn, né? Então, pra falar assim, que você é um cara que você tem seguidor pra caramba, você tem uma puta influência no LinkedIn, né? Então, pra convidar aqui em primeira mão quem está nos acompanhando e ainda não te segue, pra te seguir lá, Rodrigo Capela, Capela com 2 L's, né? Pra vocês que estão só nos ouvindo, não estão nos O vendo cara aqui. de chapéu. Um cara de chapéu, né? Um cara de chapéu que você vai ver ali, né? Tá de chapéu, óculos, uma camiseta preta, né? Uma camiseta com um trator branco, camiseta preta com um trator branco. Você vai achar ele ali com um sorriso ali que já tá passando essa energia boa que você tá nos ouvindo aí, se você não tiver nos assistindo nesse episódio. E Capela, cara, eu peguei ali para pegar a sua experiência, né? E aí, como fosse apresentar você aqui, né? Falar, pô, cara, o Capela, ele é diretor-geral, ele é apresentador, editor e fundador, idealizador de projetos. E aí, só que daí você tem que clicar no ver mais, porque tem um monte de coisa, né? Daí você começa a ver as coisas que você já fez, cara. Você já foi professor de um monte de coisa, você já foi diretor de um monte de coisa. Cara, tem aí uma história, né, vai ser muito legal aqui o episódio hoje para você compartilhar um pouco com a gente, né? Jornalista, né, de formação, né, Capela? Exatamente.
E eu queria pedir para você um super desafio, né? Que imagina um cara com uma jornada que você tem aqui, né? Mas só para a gente começar, dar aquele gostinho para os nossos telespecs aqui, se você pudesse resumir quem é o Capela hoje. Meu amigo. Hoje, o Capela, ele é um apaixonado pelo agronegócio, um defensor do agronegócio, né? Eu não sou filho de produtor, eu não tenho fazenda, eu nunca desejei trabalhar com agro, eu nunca quis trabalhar com agro, eu nunca acordei, você viu que até deu uma piscada a luz aqui, né? Eu nunca, não, achei que ficou bem simbólico, né? Eu nunca acordei e falei, o meu futuro vai estar no agronegócio, nada disso, nunca desejei o agro. Por acaso, fui trabalhar numa agência de publicidade e lá somente atendiam empresas de agronegócio, trator, pulverizador, silobolso, por aí vai. E aí veio, obviamente, aquele choque. O que é agronegócio? Eu vou trabalhar com isso? Como isso funciona? Eu nunca quis isso para mim. Então, resumindo, o Capela se encontrou no agronegócio e trabalhar com agronegócio é que o Capela ama e o que ele quer fazer para o resto da vida dele. Então, o Capela é aquela pessoa que nunca quis trabalhar com agro, mas que hoje não vive sem trabalhar com agronegócio. Foi picado pelo agronegócio, né, Capela? É. Isso faz quanto tempo, Capela? 20 anos, meu amigo Wellington. 20 anos que a gente teve a oportunidade de trabalhar com agronegócio. E aí a gente foi muito atrás de informação, conversamos com colegas jornalistas, associações. Naquela época não tinha o WhatsApp, né? Quando eu comecei a trabalhar com comunicação, né, há uns anos lá atrás, a gente usava fax. Então, a gente ia encaminhar uma sugestão de notícia para um veículo de comunicação, era o fax, e aí você ligava. Ah, tá legível, chegou tudo certo aí no convite, no texto de divulgação que a gente encaminhou. Aí a pessoa, espera um pouquinho que eu vou lá conferir. Porque não tinha fax na mesa lá do jornalista, né? Ele tinha que ir até uma central lá de fax, procurar qual era o fax que o Capela tinha enviado para ele, aí chegava, e muitas vezes não estava legível. E chegava depois de alguns minutos, você estava esperando no telefone. No telefone, não era celular, não era WhatsApp, nada disso. Então, é muito gratificante relembrar isso, né? Então, hoje, o Capela é um cara que deve muito ao agronegócio, né? O agronegócio me acolheu fortemente e sem o agronegócio eu já não vivia antes, né? Por conta de ser alimentação e por aí vai, né? A gente sabe toda a abrangência do agro. Mas eu não sabia antes que eu não conseguia viver sem o agro. Então, hoje eu faço muita questão de dizer qual é a abrangência do agro para quem eu converso. Eu faço muita questão de compartilhar boas histórias do agronegócio, porque o agronegócio ele é complexo, ele é abrangente, e nós, como comunicadores, temos a missão de mostrar tudo isso. Nós temos a missão de nos conectar com a sociedade, de mostrar a origem dos produtos, a sustentabilidade, as características nutricionais dos produtos. Nós temos como obrigação divulgar boas histórias, né, e contagiar de uma maneira positiva toda a sociedade. Porque, infelizmente, o nosso agro é muito bombardeado, né? Infelizmente, porque o agronegócio ele é rico em histórias positivas. E hoje a gente tem 8 bilhões de habitantes no mundo, segundo a ONU. Em 2054, daqui a 30 anos,
a gente vai ter 10 bilhões, um incremento de 2 bilhões. E quem vai alimentar? O agronegócio brasileiro. Palavras fortes para começar o episódio aqui do Capela, hein, Wellington? Só para iniciar, né, Capela? Só para iniciar um pouquinho, Pra dar um Diegão, aí. gostinho. Só para dar um gosto, uma azeitada, né? Segundo meu vô aqui. Muito bom, isso é super importante, gente, e é isso que a gente está fazendo aqui, por isso que você que está nos ouvindo ou nos assistindo, compartilha esse episódio, porque assim a gente ajuda também a levar essa mensagem para mais gente. E Capela, eu fiquei com uma curiosidade, porque você falou de 20 anos atrás, você nunca imaginou que ia trabalhar com agro, você não fazia ideia que o agro já estava na sua vida, e aí começou, né? Você se lembra de algum acontecimento ali que foi deve ter tido vários, mas algum em especial que você teve esse contato e você se surpreendeu, que foi uma coisa que era diferente para você, que você se lembra até hoje? Várias histórias, né? Eu lembro de histórias tanto informativas quanto engraçadas, né? Vou contar uma de cada, né? Boa. Então, na busca por informação, né, eu entrei em contato com o jornalista Alexandre Inácio, da Gazeta Mercantil. Poxa, Alexandre, me ajuda, cara, por favor, o que é esse tal de agronegócio? O que é importante divulgar sobre agronegócio? O que vocês cobrem aí na Gazeta Mercantil? Falou, tá bom, Café, vem cá nos visitar. Eu, opa, que oportunidade. Fui lá, Alexandre Inácio sentou comigo. Nem sei se ele lembra dessa história, mas para mim foi um acontecimento marcante. Ele começou a explicar e começou a falar o que era importante, começou a dar muitas dicas informativas também. Me passou ótimas orientações, porque eu acho que profissionalmente a gente cresce junto de outras pessoas. A gente nunca cresce sozinho. Se a gente tem uma oportunidade, vamos aprender com os outros. Vamos aprender com quem tem mais conhecimento, com quem tem mais habilidade, com quem tem mais competência que a gente. Vamos somar. E o Alexandre me marcou muito nesse sentido, porque ele compartilhou muito conhecimento sem aquela de, isso eu vou falar, isso não, né? Ele disse muita coisa que eu pegava e anotava assim, feliz. Eu parecia naquele momento uma criança num parque de diversões. De tanta coisa boa que ele me ensinou e tanta informação que ele me passou. A história divertida foi a minha primeira vez na AgriShow, né? Isso é marcante, né? E surgiu para complicar de última hora, né? Surgiu fazendo um bate-volta até Ribeirão Preto. Meu chefe vira e fala assim, para mim e para o Davi, que era o responsável pela mídia, era ele que orientava o cliente, quais as melhores mídias para anunciar, e eu era a pessoa da comunicação lá dentro da agência. Aí o meu chefe veio com a missão da gente ir até a AgriShow, fazer lá um bate-volta, porque um cliente queria que a gente fosse lá para conversar com ele, para ver planejamento lá na AgriShow. Enfim, tivemos essa missão. E fui lá. Fui de sapato social, calça social, camisa até aqui e um terno. Eu só não fui com a gravata, porque eu acho que foi meio correria e esqueci de colocar a gravata. E fomos lá. Bate e volta lá em Ribeirão Preto. Hoje você já tem muitas ruas asfaltadas, com pedrinha e por aí vai. Mas naquele tempo, a maior parte das ruas lá na AgriShow era barro mesmo. Aí fui lá de sapato social, quase caindo lá. Fui. Eu lembro, meus amigos,
que uma hora eu não estava aguentando, eu não usava chapéu. Chapéu surgiu anos depois. Passei lá, ó, correndo, protetor solar e tal. Aí, uma hora, eu falei, vou no banheiro, preciso jogar uma água aqui, eu não tô aguentando esse calor, preciso jogar uma água. Aí eu fui lá, joguei uma água e passei um papel no rosto, passei um papel. Esse papel acabou voltando todo sujo de barro. Aí eu passei um outro papel, barro, o outro papel, barro. Falei, nossa, tá aí a marca do agronegócio no meu rosto. Eu acho que quando eu tava olhando pro espelho, eu falei, tá, faz sentido isso pra mim. Só que eu tô com a roupa errada aqui. É sensacional, sensacional. E, né, só para aproveitar a deixa aí, né, Capela? Acho que você vai falar um pouquinho mais dos eventos depois aí, porque eu dando um pouco de spoiler das fotos que eu preparei antes aqui, que você enviou. Mas a gente tem, né, um episódio que a gente foi na Grishow esse ano. Infelizmente a gente não se encontrou lá, né, Capela, esse ano. Mas eu tive lá como Wellington, a gente tem um episódio especial aqui. Então, pessoal, procure episódio de Regra de 3 especial da Grishow, que a gente fala sobre a feira, fez uma reportagem lá de campo. Mas há 2 anos atrás, 2022, tem um episódio aqui no canal Agro de Respeito também sobre a Grishow, que o Capela participou, teve uma participação especial ali, né? Então, só para convidar quem está nos assistindo e nos acompanhando aqui para ir lá procurar esse episódio também, né? E a Grishow, né, Capela, acho que foi essa primeira vez, né? Eu tô imaginando assim, né, cara, eu vi um filme, né? Aquele contato com o barro e tal, né? Você se reconhecendo, entrando, sendo batizado no agro, né? E aí começou a sua história de Agrishow também, né? Que acho que foram várias aí. Eu não sei se todas, mas eu sei que você é o cara sempre presente, né? Tem uma relação aí de muita afinidade, de presença na feira, né, Capela? Tem mesmo, meu amigo. Inclusive, o chapéu, a história do chapéu surgiu na AgriShow, né? Porque indo para uma AgriShow, a gente pensou, poxa, precisamos criar aí um conteúdo diferenciado para o LinkedIn, né? Mas o que vai criar? O que vai criar? Né? Vamos criar um programa de entrevista lá para o LinkedIn. Legal. E aí esbarra numa coisa que às vezes é muito complicada, né? Pelo menos para mim, criar o nome da coisa, né? Porque às vezes você tem a ideia, não sei o que, tal, mas como que vai chamar, né? Aí eu acho que criar o programa de entrevistas no LinkedIn, eu acho que só levou 10 quilômetros para pensar assim, de estrada. O nome, eu acho que já virou 100 quilômetros para pensar no nome. Mas aí indo, vimos lá, Via Anhanguera. Então vai se chamar Via Capela, por onde passam as melhores histórias do agronegócio. Fechou. Então, já temos o programa e já temos o nome. Legal. E aí, precisávamos criar conteúdo. Precisávamos fazer entrevista. E aí, a gente estava lá de chapéu, por conta do sol, né? A gente já sabia aí por anos anteriores, fazia pouco sol em Ribeirão Preto, né? Quase nada. E aí a gente resolveu levar um chapéu. E aí a gente tirava o chapéu para gravar conteúdo, colocava o chapéu para andar no evento, tirava para gravar, colocava para andar, tirava para gravar, colocava para andar, tirava para gravar, colocava para andar. E chegou uma hora que começou a dar preguiça desse tira e põe. Vamos gravar de chapéu mesmo. E aí foi que surgiu a história do chapéu. Inclusive, posso dar um spoiler? Uau, manda bala. Na sessão de fotos, tem uma foto do Capela, no caso eu, né? Fazendo entrevista sem chapéu. Olha, eu vi e eu falei, cara, nunca tinha visto Capela sem chapéu. Então, excelente spoiler, excelente provocação. Essa aí era uma que eu tinha guardado pra falar e não tinha esquecido. Exatamente. E aí foi assim, natural. Então, a história do chapéu, ela é tão natural quanto a entrada do Capela no agronegócio, né?
foi porque tinha que ser. Não porque eu falei, vou gravar de chapéu, que o chapéu vai virar uma marca, uma identidade, porque veja, o chapéu simboliza. Não, simboliza nada. É o chapéu que eu tinha no armário mesmo. E foi desse jeito. Então, a minha ligação com a AgriShow, né, e deixar claro que senão depois o pessoal me manda mensagem aqui. Gosto de outros eventos também. Não gosto somente da AgriShow, e daí o pessoal manda. Ah, não falou de Expo Direto, Cotrijal, não falou de Show Rural Copavel, não falou de Cooper Citrus Expo, não falou de Andave, Ciaves, Abag. Gosto de todos. Gosto de todos. Né? Adoro evento. E aí, nossa, agora deu tilt. Eu estava falando do quê? Você estava falando dessa primeira experiência que foi a questão do chapéu na AgriShow. Que foi. Exatamente. Você contou a causa e daí você deu o spoiler que vai ter foto sua sem chapéu depois fazendo entrevista. isso aí aí, mesmo. Aí me deu um choque agora, o mesmo choque que eu tive quando eu comecei no agronegócio. Foi meio assim. E agora? Deu agora esse negócio. Foi exatamente isso que eu tive quando eu comecei com o agronegócio. Então, assim, Legal. a minha ligação com a AgriShow, embora eu goste de todos os eventos, a minha ligação com a AgriShow é muito forte, porque foi lá que surgiu o Capela de Chapéu, lá na AgriShow. Ó, a marca, né? A marca, surgiu a marca. Legal. Muito bom. O Capela, você está falando, né? Eu estava aqui anotando algumas coisas que eu acho super interessante, né? A gente já conversou com muita gente que é formado, né? Tem aquela base, é o agrônomo, né? É o zootecnista, enfim, tem aquela base, né? E a gente também já conversou com muitas pessoas, né? Que a base de formação é o jornalismo, né? Enfim, são outras bases de formação, todo mundo convergindo ali para o nosso agro, né? E você falou que o nosso agro é complexo, né? E eu concordo com você, o quanto ele é complexo, né? O quanto que a gente tem coisas desafiadoras, coisas boas também para ali para a gente tá contando para quem nos ouve, né? E assim, você falou de 20 anos, né? De quando a gente pensa em agronegócio, né? E eu fiquei fazendo umas contas aqui, eu falei, poxa, é bastante tempo, né? Muita experiência, muita dedicação, né? Com essa energia que você tem, né? Com esse carisma todo. E assim, me veio uma questão, né? Do que a gente. O que você, por exemplo, nesses 20 anos, pôde perceber de transformação no nosso agro, né? E isso é uma pergunta, né? Eu gosto muito de aprender com as pessoas, né? Que ali você falou do aprendizado, né? E eu me identifico muito, porque eu gosto de ouvir, né? Eu falo, poxa, deixa eu entender como é que era antes, né? Porque quando estava já no agro, eu estava pensando talvez ali, né, em entrar no agro, estava no início de uma graduação, nem sabendo, fazendo agronomia, mas nem sabendo muito bem a complexidade que hoje, né, com aí 15 anos de formatura, né, de formação ali, depois eu não vou entrar muito em detalhe, né, mas assim, desses 15 anos a gente começa a perceber de uma outra forma, né, e você não sendo a base, né? Quero dizer assim, não sendo de uma base do agro, sendo jornalista, comunicador, o que para você, né, na sua visão, houve, né? Como que foi se transformando o agro, ou se não, né? A gente se transformou pouco. Queria ouvir um pouquinho a sua percepção no tempo. Excelente pergunta, meu amigo. Eu vou te responder com uma história, né? Quase não gosto de contar história, né? Mas, na ação estratégica, a gente gosta muito de fazer estudo, pesquisa para mapear cenários, né? E uns anos atrás, eu tive o privilégio e a satisfação de ir numa propriedade. E na sala, estava lá o pai e o filho. E aí, eu cheguei, o pai virou para o filho e falou assim: vai dar uma cavalgada que eu preciso conversar com ele aqui. Eu até fiquei meio assim, falei, poxa, podiam participar os dois aqui da conversa, ia ser tão legal, né? E aí eu conversei com o pai,
e levantei as informações, porque nada melhor do que você ir na fazenda e fazer aí as entrevistas. Legal. Anos depois, voltei na mesma propriedade. Eu tinha percebido que tinha aí um certo processo de sucessão familiar nessa propriedade, e eu me interessei em voltar para captar, para saber como estava. E aí eu voltei, anos depois, nessa propriedade, estava lá, de novo, me recebendo. Pai e filho, com aquele cafezinho lá, que é sensacional. Aí o pai virou e falou assim, ó, eu vou dar uma cavalgada, porque hoje você vai conversar com meu filho. Olha, teve mudança aí. Teve mudança nessa propriedade. E aí conversei com o filho. E aí ele começou a me explanar muito que o que motivava ele a ficar no campo não eram os ensinamentos do pai, a tradição familiar, o amor à terra. O que esse filho me colocou é que o que ele mais gostava era de ter a oportunidade de aplicar a tecnologia no campo. Então, eu acho que a gente está em um pulsante e vibrante momento de sucessão familiar no nosso agronegócio, muito por conta da tecnologia, da agricultura de precisão, da pecuária de precisão, e também muito por conta de questões ESG, que a gente vem estudando e pesquisando muito. E isso, esse contexto, meu amigo Wellington, está ditando o futuro do nosso agronegócio. Então, quando a gente fala ESG, a gente fala da questão ambiental, social e de governança. Uma pesquisa que a gente fez na ação estratégica mapeou que a maior parte das empresas, né, e quando eu falo empresas, é agroindústrias, propriedades, cooperativas e por aí vai, a maior parte das empresas, 59% delas, priorizam as causas ESG, e que o pilar ESG mais priorizado pelas empresas, por 45%, é o pilar ambiental. Então, veja, o agro prioriza ESG e prioriza o pilar ambiental. Então, isso está em constante mudança. A gente tem a sucessão familiar, a gente tem a tecnologia no campo, a gente tem ESG. Eu acho que esse tripé, ESG, sucessão familiar e tecnologia, está sacudindo o campo, está fazendo movimento. O nosso agronegócio está evoluindo muito em cima desse contexto. O que o nosso agro precisa olhar e observar não é a questão ambiental, porque a questão ambiental está enraizada no nosso agro, né? Segundo a Embrapa, produtor rural preserva 200 milhões de hectares. A gente sabe, por visita à propriedade, que o agricultor ele respeita a Lei 12.651, que é o Código Florestal. Mas o que o agro precisa olhar é o S do ESG, olhar com mais atenção. O agro precisa se atentar às questões sociais com maior atenção e com maior engajamento. Mas a gente sabe também, e não é aliviando aqui, porque eu não alivio nada para o agro, mas a gente sabe que o pilar social é o pilar mais complexo do ESG, porque olhando para o produtor rural, o S demanda ações dentro da porteira com os colaboradores, ações de engajamento, instrução, capacitação, motivação, e envolve também ações fora da porteira, né? É o engajamento com a sociedade, é trazer a sociedade para dentro da porteira para a sociedade conhecer o processo produtivo, é o produtor rural divulgar os seus valores junto à sociedade, por aí vai. O que o agro precisa trabalhar é o S do ESG.